Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o tiro com arco masculino, a prova individual, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021, indicando os favoritos, os candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio, no Japão. Essa prova masculina do individual do tiro com arco ingressou no programa olímpico nos Jogos de 1972. Entretanto, de 1900 a 1920 foram disputadas provas no tiro com arco. Em 1912 não, mas 1900, 1904, 1908 e 1920 foram disputadas, e só que provas diferentes, sem um padrão específico. E agora o retorno do tiro com arco ocorreu em 1972 e desde então seguiu um modelo, foi um pouco alterado, agora com eliminação direta dos atletas, tal, um competindo contra o outro num sistema de eliminatória, ao contrário do que era antigamente, que era um sistema de pontuação. Bem, os Estados Unidos são os maiores campeões dessa prova. Os Estados Unidos conquistaram 5 medalhas, 5 vitórias, desde 1972, com destaque para o Darrell Pacey, que foi campeão em 1976 e 1984, e a Coreia do Sul também, que não vencia essa prova individual, conquistou as 2 últimas medalhas de ouro olímpicas. Em 2017, analisando o ciclo olímpico, em 2017, o Dong Hyun-in, da Coreia do Sul, conquistou a medalha de ouro de forma dramática sobre o Wei Chung-heng, de Taipei chinesa, e o holandês, o Steve Willer, conquistou a medalha de bronze, derrotando o russo Arsalan Baldanov. Eliminados nas quartas de finais, tivemos o japonês Kikuchi Hideki, o sul-coreano Woo Jin-kim, o chileno Ricardo Soto e o canadense Crispin Duenas. Portanto, tivemos 4 representantes do continente asiático entre os 8 primeiros colocados, 2 representantes do continente europeu e 2 do continente americano. Na final da Copa do Mundo, tivemos a vitória do sul-coreano, o Woo Jin-kim, derrotou na final o norte-americano Brad Ellison por 6-0, e outro sul-coreano, Dong Hyun-in, ficou com a medalha de bronze à frente do holandês Steve Willer. Eliminados nas quartas de finais, tivemos o italiano David Pasqualucci, o francês Jean-Charles Pailladon, que é medalhista de prata dos Jogos Olímpicos de 2016, o representante de Taipei chinesa, o Wei Chung-heng, e outro holandês, o Sif van den Berg, também na 5ª posição. Portanto, tivemos 4 europeus, 3 representantes do continente asiático e um do continente americano, entre os 8 primeiros colocados da Copa do Mundo. Nas etapas de Copa do Mundo, o domínio da Coreia do Sul, com o Woo Jin-kim vencendo 2 dessas etapas e ainda conquistando mais 2 medalhas de prata. Portanto, ele foi o grande destaque dessa temporada de 2017, com 2 medalhas de ouro e 2 de prata nas etapas de Copa do Mundo. O Dong Hyun-in, vencedor na etapa de Salt Lake City, também conquistou uma medalha de bronze em Xangai e outra em Roma. Foram assim, os principais competidores desse ano e foram acompanhados pelo Steve Willer, da Holanda, que venceu a etapa de Xangai. O francês Jean-Charles Pailladon venceu a etapa de Antalya na Turquia, e o outro destaque foi o Brad Ellison dos Estados Unidos, que obteve 2 medalhas de prata. O Canadá com Crispin Duenas, a Itália com David Pasqualucci também, e a Taipei chinesa com Wei Chung-heng também conquistaram medalhas em etapas de Copa do Mundo. E a Coreia não se limitou só ao Dong Hyun-in e ao Woo Jin-kim, tiveram ainda uma medalha de prata com Jong-ho Kim. Em 2018, a Copa do Mundo foi o principal evento. A final da Copa do Mundo teve a vitória do Woo Jin-kim, derrotou o Woo Seok Lee na final, uma final sul-coreana, e o norte-americano Brad Ellison, com a vitória sobre o australiano Taylor Worth, ficou com a medalha de bronze. Eliminados nas quartas de finais, portanto, 5º colocados, o italiano Mauro Nespoli, os turcos Fatih Bozlar e Mete Gazoz, e o holandês Steve Willer. As etapas de Copa do Mundo, a Coreia do Sul, com 3 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 2 de bronze, foi o grande destaque dessas etapas de Copa do Mundo. Os Estados Unidos, com o Brad Ellison, com uma medalha de prata e uma de bronze,
foram o segundo país em número de medalhas, mesmo tendo conquistado apenas 2 medalhas. Eles conseguiram esse feito, já que Itália, Turquia, Holanda, França e Austrália obtiveram apenas uma medalha cada um. O sul-coreano Woo Jin-kim, ganhador de 2 medalhas de ouro e uma de prata, foi um dos grandes destaques da temporada, mas o Woo Seok Lee, embora tenha conquistado apenas uma medalha de ouro, ainda obteve 2 medalhas de prata e uma de bronze, chegando a 4 pódios em 5 provas. Então os dois coreanos, o Woo Jin-kim e o Woo Seok Lee, foram os grandes destaques dessa temporada de 2018. Brad Ellison dos Estados Unidos aí com 2 medalhas, também outro destaque. O Mauro Nespoli da Itália, o Matt Gazos, conseguiram vencer etapas. Em 2019, o Campeonato Mundial teve a vitória do Brad Ellison dos Estados Unidos, derrotou o representante da Malásia na final por 6-5, o Khairu Anwar Mohammad, e o Ruman Chana de Bangladesh ficou com a medalha de bronze, massacrando por 7-1 o italiano Mauro Nespoli na decisão. Eliminados nas quartas de finais, o norte-americano Jack Williams, o holandês Steve van den Berg, o Takaharu Furukawa do Japão e o chinês de Taipei Tang Xichun. Dessa forma, tivemos aí 4 representantes do continente asiático, 2 do continente europeu e 2 do continente americano, entre os 8 primeiros colocados no Mundial. Curiosamente, nenhum sul-coreano colocado entre os 8 primeiros do mundo, hein? Que é um verdadeiro choque para a Coreia do Sul não conseguir medalha e sequer colocar pelo menos um arqueiro entre os 8 primeiros colocados do Mundial. Na Copa do Mundo, de novo, o domínio do norte-americano, o Brad Ellison venceu a final da Copa do Mundo, derrotou o italiano Mauro Nespoli na final, 6-2, e o holandês, o Sif van den Berg, derrotou o sul-coreano, o Woo Jin-kim, por 7-1. Com isso, novamente a Coreia do Sul ficou fora do pódio, teve uma temporada muito fraca, 2019, e eliminados nas quartas de finais, com em quinto lugar, tivemos o holandês Steve Willer, o russo Artem Marchenko, o outro sul-coreano, Jae Hyun-bae, e o Matt Gazos da Turquia. Turquia, Rússia, Holanda e Itália, 5 europeus aí, né, entre os melhores nessa final de Copa do Mundo, 2 asiáticos, apenas representados pelos sul-coreanos, e apenas um representante do continente americano, porém, o norte-americano Brad Ellison, que acabou ficando com a medalha de ouro. As etapas de Copa do Mundo de 2019 tiveram grande destaque do norte-americano. Brad Ellison venceu 3 etapas, conquistou 3 medalhas de ouro e uma de bronze, grande resultado do norte-americano. O sul-coreano Woo Seok Lee conquistou 2 medalhas, uma de ouro e uma de prata. O Woo Jin-kim, outro forte coreano, apenas uma medalha de prata e uma de bronze. E o Matt Gazos da Turquia venceu uma das etapas e conquistou ainda uma medalha de bronze. O Steve Willer da Holanda obteve uma medalha de prata, outro holandês, o Steve van den Berg, uma de bronze. O Mauro Nespoli da Itália obteve 2 medalhas, uma de prata e uma de bronze. Esses os países dominantes nessa prova individual do tiro com arco. Em 2020, o ranking mundial apontava uma tranquila liderança do norte-americano Brad Ellison. Ele é o grande nome dessa prova, é o atleta a ser batido, seguido dos sul-coreanos, o Woo Seok Lee e o Woo Jin-kim, o italiano Mauro Nespoli, quarto colocado, o turco Matt Gazos, e outros 2 holandeses, o Steve Willer e o Steve van den Berg, o sul-coreano Seng Gyun Lee, e também os representantes que medalharam no Mundial, né, o Khairu Anwar Mohammad da Malásia e o Mit Ruman Chana de Bangladesh. Outro holandês, o Rick van der Ven, em 11º lugar, o que demonstra que a Holanda tem uma forte equipe aí masculina para poder disputar a medalha. O Jack Williams dos Estados Unidos, 12º, o francês Furukawa, aliás, o japonês Furukawa, em 13º lugar, e os franceses, o Prihon e o Chirot, na 14ª e 15ª posições. O resumo geral da prova tem o Bon Chan-ku, da Coreia do Sul, campeão olímpico no Rio de Janeiro, derrotou na final o francês Jean-Charles Bayadon, e o norte-americano Brad Ellison ficou com a medalha de bronze. Lembrando que os norte-americanos, com 5 medalhas de ouro, são os grandes campeões dessa prova em Jogos Olímpicos. Nos campeonatos mundiais, a Coreia do Sul venceu em 2017 com Dong Hyun-in, com representantes de Taipei e Holanda,
em segundo e terceiro lugares, porém em 2019 tivemos outros países no pódio, outra configuração, com o norte-americano Brad Ellison conquistando a medalha de ouro à frente do representante da Malásia, o Khairul Mohammad, e de Bangladesh, o Rumman Chana, respectivamente, com as medalhas de prata e bronze. Nas etapas de Copa do Mundo, conforme já demonstramos, o domínio da Coreia do Sul em 2017, com o Woo Jin-kim, conquistou 4 medalhas, 2 de ouro, 2 de prata. Em 2018, tivemos o domínio de novo da Coreia do Sul, de novo o Woo Jin-kim com 2 medalhas de ouro, 1 de prata, e o Woo Seok Lee da Coreia do Sul também obteve 4 medalhas, mas apenas 1 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze nesse processo. E o Brad Ellison dos Estados Unidos também um bom resultado, 1 medalha de prata e 1 de bronze. Em 2019, o Brad Ellison dos Estados Unidos dominou as disputas, conquistou 3 medalhas de ouro nas etapas e ainda 1 medalha de bronze. O Woo Seok Lee da Coreia do Sul obteve apenas 1 de ouro, 1 de prata. O Woo Jin-kim, 1 de prata e 1 de bronze. O Mete Gazoz da Turquia, 1 de ouro, 1 de bronze. O Mauro Nespoli da Itália, 1 de prata e 1 de bronze. Os principais nomes. Steve Willer da Holanda, 1 de prata. Os principais nomes dessa prova individual masculina, conquistando medalha nas etapas de Copa do Mundo. Os campeonatos continentais, o campeonato asiático, 2017 a vitória do Seung-Yoon Lee da Coreia do Sul, à frente do japonês Yuki Kawata, prata, e o chinês da Peng Wang, medalhista de bronze. E em 2019, outro sul-coreano, o Woo Seok Lee, derrotou o Woo Jin-kim, eles são os 2 principais competidores da Coreia do Sul, deixando o indiano, o Atanu Das, com a medalha de bronze. Nos Jogos Asiáticos, o Woo Jin-kim inverteu as coisas. Em 2018, na verdade, ele havia vencido os Jogos Asiáticos, derrotado o Woo Seok Lee na final, e em 2019 o Woo Seok Lee devolveu essa derrota para o Woo Jin-kim no Campeonato Asiático. E a Indonésia, com o Rial Agata, ficou com a medalha de bronze. No continente europeu, tivemos aí uma transição aí dos atletas. O Pablo Aca da Espanha e conseguiu um grande resultado, que foi essa conquista de uma medalha de ouro e uma medalha de bronze. Foi campeão europeu em 2021, esse ano, e nos Jogos Europeus havia sido medalhista de bronze. E o Steve Willer da Holanda foi campeão europeu, preciso até mudar aqui, foi campeão europeu em 2018. E em 2019, nos Jogos Europeus, ficou com a medalha de prata. Agora, em 2021, não chegou ao pódio nessa prova. O Mauro Nespoli da Itália, outro forte nome do continente europeu, foi campeão dos Jogos Europeus em 2019, mas nos campeonatos europeus do ciclo também não obteve medalha. Outros atletas aparecendo aí nos pódios europeus: o Dan Olaru da Moldávia, o russo Galsan Bazarjapov, e também o alemão Moritz Wieser, e o francês medalhista olímpico, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Jean-Charles Bailladon. E nos Jogos Pan-Americanos, o Canadá assegurou 2 medalhas, ouro com Crispim Duenas e bronze com Eric Pieters, e o brasileiro Marques da Almeida conseguiu um grande resultado, a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos, lembrando que ficou à frente de grandes nomes dos Estados Unidos. Aqui a lista de favoritos, candidatos ao pódio, divididos em 3 níveis: candidatos a ouro, candidatos a pódio e possíveis zebras. Lutando por medalha de ouro, o norte-americano Brad Ellison, os sul-coreanos, o Dong-hyun-in, Woo Jin-kim e o Woo Seok Lee. A Coreia do Sul muito forte, qualquer dos 3 representantes da Coreia do Sul serão candidatos a pódio, inclusive a medalha de ouro. A Malásia com Khairul Anwar Mohammad, Bangladesh com Rumman Chana. Os 2 não têm assim tradição em conquistar medalha em Copa do Mundo, mas demonstraram uma grande competência, chegando ao pódio no Campeonato Mundial de 2019. E o italiano Mauro Nespoli, também outro nome forte da prova, também briga por medalha de ouro. Podendo chegar ao pódio, temos aí o holandês, o Steve Willer, o outro sul-coreano, o Jin-Haek Oh, o outro holandês, Sef van den Berg, o turco Mete Gazoz, o francês Jean-Charles Bailladon, que foi medalhista de prata no Rio de Janeiro, o chinês de Taipei, o Wei Chun-Heng, mais 3 sul-coreanos, Jae Hyun-bae, Jong Ho-kim e Seung-Yoon Lee, e da Indonésia, o Rial Agata. E na condição de zebra, e eventualmente podendo surpreender, o japonês Kawata, o espanhol Pablo Aca, se bem que Pablo Aca, com esse título europeu, ele se candidata mesmo, ele pode ser aí um medalhista
Talvez seria até interessante colocá-lo como medalhista. O russo Artem Marchenko, outro norte-americano, Jack Williams, o chinês de Taipei, o Shi Chun, outro japonês, o Furukawa, Takaharu Furukawa, o australiano Worth, o francês Thomas Chirot, o turco Boslar, o Crispin Duenas, do Canadá, campeão pan-americano, David Pasqualucci, da Itália, o chileno Ricardo Soto, o japonês Hideki, o russo Arsalan Baldanov, o brasileiro Marcos da Almeida, o holandês Rick van der Ven, o holandês Pierre Pliron, o canadense Peters, o moldávio Olaru e o chinês Da Peng Wang, são nomes que aparecem aí eventualmente, podendo causar alguma surpresa. E no top 5, o top 5 é interessante. Vamos para o top 5. No top 5 temos o norte-americano, o Brad Ellison, campeão bronze olímpico em 2016, prata na final da Copa do Mundo em 2017, ano que ele obteve 2 medalhas de prata nessa competição. Em 2018 foi bronze na final da Copa do Mundo, sendo que obteve 2 medalhas também na Copa do Mundo, uma de prata e uma de bronze. E 2019 teve um grande ano, conquistou o título mundial, foi campeão da final da Copa do Mundo e na Copa do Mundo obteve 3 medalhas de ouro e uma medalha de bronze. E com todo esse desempenho, logicamente, liderou o ranking mundial em 2020. O norte-americano Brad Ellison, portanto, é o atleta a ser batido. Outro forte nome da prova, o sul-coreano Woo Jin-kim, quinto no Mundial 2017, campeão da final da Copa do Mundo, e na Copa do Mundo teve uma grande atuação, conquistando 2 medalhas de ouro e 2 de prata. Em 2018 foi campeão da final da Copa do Mundo, e na Copa do Mundo obteve 2 medalhas de ouro e uma de prata. E em 2019 ficou em 4º lugar no final da Copa do Mundo, tendo conquistado uma medalha de prata e uma de bronze na Copa do Mundo. Em 2020 foi 3º colocado no ranking mundial. Outro sul-coreano, o Woo Seok Lee, prata na final da Copa do Mundo em 2018, teve um bom desempenho, conquistou 4 medalhas na Copa do Mundo, uma de ouro, 2 de prata e uma de bronze. Em 2019, na Copa do Mundo, mais 2 medalhas, uma de ouro e uma de prata, e ficou em 2º lugar no ranking mundial em 2020. O italiano Mauro Nespoli, quinto na final da Copa do Mundo em 2018, obteve uma medalha de ouro na Copa do Mundo. Em 2019 ficou em 4º lugar no Campeonato Mundial, obteve prata na final da Copa do Mundo e de uma medalha de ouro subiu para 2, uma de prata e uma de bronze na Copa do Mundo de 2019. E em 2020 o 4º lugar no ranking mundial. Aqui o malaio, o Khairu Anwar Mohammad, prata no Mundial em 2019, um atleta assim, sem grandes resultados em termos de Copa do Mundo, mas esse resultado, essa medalha de prata no Mundial, realmente o credencia para a disputa da medalha olímpica. Bem, o Khairu Mohammad na Malásia, o Mauro Nespoli da Itália, o Woo Seok Lee da Coreia do Sul, o Woo Jin-kim da Coreia do Sul, Brad Ellison dos Estados Unidos, e lógico, há outros atletas, o holandês Steve Willer, outros representantes da Coreia do Sul, Met Gazoz da Turquia, Jean-Charles Vailladon da França, todos eles candidatos podendo aí lutar por medalha olímpica. Bem, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blog Geografia Olímpica, Olitok 2020, favoritos para a Tóquio no Facebook, pesquisa olímpica, Olitok 2020, favoritos para a Tóquio. Espero que tenham gostado, obrigado, até o próximo vídeo.